E aí, abre aspas, né, pra quem não viu. Wagner Ribeiro fala sobre Zubeldia o seguinte, abre aspas. Veja abaixo os benefícios do Zubeldia que mais parece um palhaço vestido. Afastou e humilhou o atleta da seleção portuguesa, Moreira. Humilhou o médico no gramado do CT por causa da lesão do atleta. Afastou e humilhou 5 jogadores durante treino no CT, ameaçando mandá-los de volta para Cotia. Trata-se de muitas injustiças de um treinador que não ganhou nada no São Paulo. Manter o São Paulo no G8 Libertadores é obrigação. Saudades de Tele, Muricy e Cilinho, fecha aspas. O cara deu uma disparada ali do nada, né? E... Será que foi do nada mesmo, Senna? Não, algo motivou ele pra fazer isso, mas do nada o cara surge das trevas e começa a disparar, né? Pois é. E aí? Cara, ó, um fato, tá? Que também foi falado hoje, tá? Vai pra CNN na semana que vem. Sim. Mas em entrevista à CNN, que vai pro ar o ano que vem, isso. O Belmonte finalmente confirmou, cravou Zubeldia pro ano que vem. Sim. Então acho que ele deve ter conversado com o técnico e garantiu, né? Acho que esse é o único motivo dele ter cravado. Porque ele nunca crava porque técnico pode sair a qualquer momento. É a ala mais frágil do futebol, entre o elenco e a diretoria. E dos dois lados, né? De demitirem ele ou dele sair. Porque a multa é sempre um pouco mais baixa. Isso posto, as declarações do Wagner Ribeiro, para mim, bombásticas, mereciam uma resposta do São Paulo Futebol Clube. Uma nota oficial. Né? Uma nota oficial. Porque se até pro Gabriel Sá deram nota oficial, tinham que dar nota oficial também pras declarações do Wagner Ribeiro. Pois é. Porque o Zubeldia é funcionário do São Paulo. Foi atacado. Foi atacado por um personagem do futebol. Que representa jogador do São Paulo, o Henrique. Representa jogador ou jogadores, né? O da Henrique, base. por exemplo, que está negociando a permanência, se eu não me engano, Isso. assim, está finalizando a negociação da permanência. Pode ter algo aí, né? Pode. Então, eu falo assim, nada, desculpa me alongar, mas nada é por acaso esse tipo de declaração depois que o São Paulo já foi classificado para Libertadores. Mas aí aconteceram duas coisas importantes que a gente tem que pontuar também. Primeiro, num grau um pouco menor, mas eu acho super importante. A Dragões da Real se posicionou rapidamente. A Dragões da Real fechou com o Zubeldia e atacou o Wagner Ribeiro. Pegou e falou que o Wagner Ribeiro trabalha por causa própria. Então alguma coisa é por causa própria isso aí. Isso não é declaração de torcedor. Porque no começo parecia, esse negócio de mais parece um palhaço vestido, parece declaração de torcedor em rede social. Né? Não é de um empresário de futebol. Então alguma coisa tem. E aí vem a outra situação que para mim é a derradeira. O próprio João Moreira se manifestou nas redes sociais falando que apoia o São Paulo Futebol Clube e a sua comissão técnica. Importante, porque ele foi o citado. Entendeu? E o segundo é que só pode falar a Rock Nation sobre o Moreira. Que é quem representa ele. Que representa ele. Então, quer dizer, ele já colocou lá nas entrelinhas que o Wagner Ribeiro não o representa. E, na minha visão, só para o Marcão entrar no assunto, eu acho que o Wagner Ribeiro queria mirar o Zubeldia e acabou mirando o João Moreira. Acabou expondo o João Moreira nisso. Sim. Isso pega muito mal, né? É um jogador que nem é dele. Porque já tinha aquele papo do jogo contra o Cruzeiro, né? Que o Moreira sai lesionado no intervalo, aí falam que pegou mal, que ele teria simulado, né? E aí, desde então, ele não teve mais chances, E teve aquela história, o papo do Vitória. Também, né? também. Que o João Moreira acho que iria pro Vitória. E ele não quis, né? Então. Então, aí, eu até pegando o gancho aqui do Pedro no Superchat, Marcão. Vamos mandar mais Superchat, galera. Por favor, mais, né? Vamos conversar com vocês. Mandem mais aí. A gente vai ler outras, mas o Superchat fura fila, né? Passa na frente aí de todo mundo. Mas aí, Marcão, ele fala o seguinte... Estão sendo criadas muitas narrativas nos últimos dias, né? Primeiro falou que o Landim queria o Caleri no Flamengo. Aí agora o Cruzeiro tá de olho no Luciano. Aí agora surge esse papo aí do cara que é empresário de um jogador da base que tá renovando, que é promissor.
Tem caroço nesse ângulo aí? Então, com relação ao que falou o Wagner Ribeiro, começando de trás pra frente, quando ele fala que o São Paulo tá aí num G6, G8 do Campeonato Brasileiro, é uma obrigação. Nesse ponto eu concordo com ele, acho que a posição que o São Paulo hoje ocupa na tabela é condizente com o elenco que o São Paulo tem, tá? Eu acho que para ganhar um campeonato de pontos corridos, o São Paulo não tem um elenco tão qualificado que nem tem Palmeiras, Flamengo, Botafogo, etc. Mas eu acho que para disputar nessa posição mais intermediária, vamos dizer assim, eu acho que é condizente aí com o que falou o Wagner Ribeiro. Com relação ao que ele falou do Moreira, eu acho que ele cria esse elemento Moreira para poder justificar as outras coisas que a gente não tem acesso, a respeito dele ter humilhado médico, ter humilhado jogadores, falando que ia mandar de volta para Cotia. Esse tipo de coisa só vai saber se é verdade ou se é mentira quem está frequentando o CT ali no dia a dia. Para quem presenciou realmente caso houve esse tipo de humilhação que ele citou. Mas ele pega o fator Moreira, que foi um negócio que ficou meio que explícito aí em relação ao que aconteceu. Todo mundo, né, o Senna acabou de explicar a respeito do jogo contra o Cruzeiro, onde parece que ele simulou uma lesão, ninguém detectava o que tinha, o problema, e ele ficou afastado, né? E o São Paulo não colocava ali no seu Media Kit falando o porquê do afastamento, só falou que ele não estava à disposição, enfim. E aí eu acho que nesse cenário todo entra o elemento Henrique, que é o jogador do Wagner Ribeiro, onde a gente já viu que o Zubeldia ele tem extrema dificuldade para lidar com moleques da base, vide o William Gomes, né, que na minha opinião já está faltando, né, oportunidades para ele no time titular, inclusive faz tempo. E aí o Wagner Ribeiro, como é empresário do Henrique, que é um outro moleque da base, está lá à disposição do Zubeldia e não é utilizado, nesse primeiro momento, talvez para não dar vitrine, para o moleque não se valorizar e pedir ainda mais do que ele já deve estar pedindo para poder renovar. E nesse contexto, eu acho que o Wagner Ribeiro ele tenta forçar uma situação, primeiro, ou para tirarem o Zubeldia, né, na cabeça dele e falar, vou jogar essa bomba lá dentro, e numa dessa, a diretoria que já não tá falando a mesma língua do treinador, vai forçar uma saída para, de repente, abrir espaço para o meu jogador. Ou, numa dessa, ele tá querendo forçar uma situação para que o Henrique não renove com o São Paulo. Porque ele fala, ó, vai continuar o cara aí, meu jogador não vai ter espaço, então o que interessa para mim é que o meu jogador jogue, para que ele tenha vitrine, etc. São esses dois cenários, na minha opinião, Senna. Mas, Marcão, ó, esse ponto que ele falou, que G8 é obrigação, isso aí é uma questão, isso é uma opinião de torcedor dele, que todo mundo pode dar, é obrigação, eu concordo também, mas não é esse o ponto. Ele lançou graves acusações. Esse pra mim é o ponto, entendeu? E não pode ficar barato isso. O São Paulo tem que responder isso, porque, cara, é a palavra de um empresário conceituado no mercado. Sim. Contra um treinador, mas independente de opinião. Não, mas aí não é nenhuma opinião. Se ele soltou um negócio desse, muito provavelmente ou ele viu por frequentar ali dentro do CT, ou algum algum jogador contou pro empresário. Eu não acho que ele inventaria uma história dessa. E aí cabe ao São Paulo se posicionar. Se realmente aconteceu, aconteceu, mas é um negócio que foi contornado, não foi humilhação, foi uma discussão, e isso acontece no dia a dia. Isso acontece. Sim, mas a roupa suja sempre se lava dentro de casa. Sempre. Concordo. Sempre. Esse caso é mais um caso de roupa suja que, se sujou, se lava em casa. Uhum. Então, se isso foi exposto pelo empresário, isso tem que ser rebatido pelo clube. Sim. Porque senão fica essa farpa. Sim. Entendeu? Essa ferida aberta. Porque é que nem aquela narrativa de fritura que ficou surgindo do Zubeldia. Se o clube ou alguém do clube não desmente, vai reverberando, Fica né? fomentando ali fomentando. com, né? Isso aí reverbera. Agora, assim, nessa treta toda aí, até essa mensagem do Pedro, né? Ela é muito... lembra bem essas coisas que estão surgindo aí nos últimos dias, né? Se falou aí do